Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós iremos falar sobre um assunto de discussão indispensável, o suicídio. Hoje nós abordaremos esse assunto tanto na visão da psicologia quanto na visão do direito. Pessoal, então infelizmente os meus colegas, por conta de compromissos pessoais, eles não puderam estar presentes aqui para gravar com o Dr. Carlos, mas antes de iniciar a nossa conversa sobre a visão da psicologia sobre esse assunto, eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor por se disponibilizar a tirar esse tempo e vir falar conosco sobre esse assunto tão importante. Então, muito obrigada, Dr. Carlos. E para começar, do ponto de vista da psicologia, o que leva uma pessoa a pensar em suicídio? Existe um perfil ou é algo que pode afetar qualquer um? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E não tem um perfil único. O comportamento, a ideação autolesiva, suicida, ela é complexa e multifatorial. Então, geralmente, ela vai estar relacionada a um sofrimento psíquico intenso, que a pessoa não consegue visualizar uma saída ou uma forma de resolver aquela questão. E também, quando há alguma condição associada, como depressão, ansiedade, algum transtorno psicológico, esses são fatores de risco, né? São fatores importantes, mas não são os únicos. Então, outras situações da vida do dia a dia, do cotidiano, como perdas, traumas, abusos, ou algum sentimento de desesperança, também podem ser gatilhos, né? E o mais importante é entender que a pessoa não necessariamente quer acabar com a vida dela, mas quer acabar com aquele problema, com aquela angústia, aquele sofrimento que ela vem passando, que ela vem sentindo. Entendi. E nesse contexto, como a família e os amigos eles podem identificar esses sinais de alerta? O que a gente precisa observar principalmente? Os sinais, eles nem sempre são óbvios, né? Então, nem sempre é tão fácil, mas eles existem e eles aparecem, né? Então, mudanças drásticas de comportamento, né? Como, por exemplo, isolamento social, perda de interesse de atividades que normalmente tinha interesse, ele gostava de praticar, de fazer, né? Alterações de sono ou também do apetite, isso também é um sinal. São alguns pontos que a gente consegue, que a gente pode se atentar nesses casos, né? Mas também, muitas vezes, são verbalizados também, né? Então, as verbalizações, falar sobre isso também é crucial, né? Então, frases como, eu queria sumir, não aguento mais, ou vocês vão ficar melhor sem mim, nunca deve ser entendido como um drama, como mimimi, né? Como a gente vê muito nas redes sociais, né? Então, não deve ser ignorado, deve ser levado em consideração, né? E outro sinal também pode ser a organização de assuntos pendentes, como se a pessoa tivesse se despedindo, né? Terminando de arrumar suas pendências para se despedir, né? Então, é importante a gente sempre acolher e ouvir sem julgamento, né? É o primeiro e o mais importante passo. Entendi. E agora, nesse mês, nós estamos em setembro, que existe a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização contra o suicídio, né? Qual é a importância dessa iniciativa e como ela se conecta com a prevenção ao suicídio? O Setembro Amarelo é vital porque é um mês em que a gente fala sobre algo que muitas vezes ainda é um tabu, né? Para muitas pessoas e em muitos locais ainda é algo que se evita falar sobre, né? E falar sobre isso, né? Falar sobre suicídio, sobre comportamento autolesivo de uma forma responsável, né? Ela não vai incentivar, né, que o ato aconteça, né? Muito pelo contrário, vai abrir portas para que as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, possam pedir ajuda, né? Então a campanha ela vai massificar a informação de que existem redes de apoio, né? Uma delas que é e deve ser amplamente divulgado é o CVV, né? O Centro de Valorização à Vida, pelo número 188, né? Sim. Então é muito importante que exista um canal gratuito, voluntário, que as pessoas podem acessar. Claro, né, contando sempre com profissionais também que atuam nessa área, né, então psicólogos, psiquiatras, né, então profissionais que também podem ali prestar ajuda, né, fazer um atendimento ali para prestar apoio profissional para essas pessoas que precisam, né, o apoio profissional é imprescindível. E ela nos lembra que a prevenção é uma responsabilidade de todos nós, né, e que uma conversa pode salvar uma vida. Então é sobre a gente ter empatia, ter cuidado e divulgar a informação, né? A gente faz até onde a gente pode e conta com o apoio de todos, né? De toda a sociedade para divulgar as informações dos canais
oficiais para isso, né? E também para profissionais que possam atuar nesses casos. Entendi. Então, essa conversa a gente espera que atinja as pessoas da maneira certa. E, Dr. Carlos, muito obrigada por tirar um tempo da sua agenda corrida para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto que é de uma importância tão elevada dentro da sociedade, mas que muitas vezes ainda é tratado como um tabu. Então, agora eu e meus colegas vamos falar sobre a parte do direito dentro dessa temática. Então, vamos entrar no campo do direito. Pessoal, o Código Penal, ele criminaliza a conduta de quem, de alguma forma, participa do suicídio ou da automutilação de outra pessoa. Clara, para começar, você pode explicar o que diz o artigo 122 de forma simples? Claro, então o artigo 122 do Código Penal ele foi atualizado recentemente pela Lei 13.968, em 2019, que introduziu, então, a questão da automutilação, que a redação do artigo 122 é a seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Nesse sentido, então, esse artigo ele busca preservar a vida, que é o nosso bem jurídico fundamental, e é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ok. E, Edu, você pode explicar um pouco pra gente qual seria a diferença entre induzir, instigar e auxiliar? E poderia também citar algum exemplo prático disso? Claro, induzir é a ideia de plantar a ideia do suicídio na cabeça de um amigo. Imagina que esse amigo, por exemplo, acabou de terminar um relacionamento e tá passando por algum momento difícil e você, na situação, fala, o único jeito é morrer. Você tá induzindo essa pessoa. Já instigar é diferente. A pessoa já tá cogitando a possibilidade e você só auxilia ela nesse pensamento dela, no caso. Então você incentiva ela, isso. E por fim o auxílio, que é ajuda prática, ajuda mais concreta. Quando você compra um comprimido, ensina um método letal para a pessoa, enfim. Então essa distinção é muito crucial dentro desse tema, né? Sara, quer dizer que então uma simples palavra de apoio, ela pode ser considerada crime? Sim, isso é para que seja configurado crime, né? É preciso que haja essa vontade, então, livre e consciente de estar ali auxiliando a vítima. Se a gente fala, por exemplo, de um médico que prescreve uma medicação para um paciente, esse paciente posteriormente usa essa medicação, né, para um outro fim, para estar se ferindo, esse médico não cometeu crime algum, né, ao prescrever essa medicação. Mas se a gente fala, então, de um amigo, por exemplo, que vem de um outro amigo numa situação que ele está ali fragilizado, fala, olha, usa a medicação que o médico te prescreveu, para, né, tá se ferindo, esse amigo sim, ele pode ser responsabilizado, né? Mesmo que seja em tom de brincadeira. Aqui a gente tá falando de um crime de natureza formal. Então, ali a simples ideia de trazer essa ideia de estar instigando, ela já é punível, mesmo que a vítima não venha a cometer nada propriamente, né? E aí aqui a gente tá falando então de um crime ali que a punição vai de 6 meses até 2 anos. Entendi. Então fica claro que o dolo é a chave de tudo isso, né? Clara, a gente pode falar um pouco das qualificadoras desse crime, as situações que tornam esse crime mais grave? E também sobre os motivos egoístico, torpe e fútil. Você pode dar exemplos pra gente sobre isso? Sim, então no parágrafo 3º desse mesmo artigo 122 diz que a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Explicando ali o que é um motivo egoístico, é aquele que é por puro interesse pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que instiga ali um parente a cometer suicídio para poder ficar com toda a herança. Por outro lado, o motivo torpe é aquele moralmente reprovável. Então, por exemplo, você instigar algum rival do seu trabalho a praticar o suicídio para poder ficar com a vaga dele. Que o motivo fútil, ele é totalmente desproporcional, que é como você incentivar uma pessoa a praticar automutilação por causa de uma briga simples, por exemplo, de um jogo de futebol que acaba brigando. Entendi. São situações que chocam, mas que infelizmente fazem parte da nossa realidade, senão nem estariam previstas no Código Penal. Edu, a lei, ela também fala sobre pessoas com capacidade de resistência diminuída. Quem seriam essas pessoas? Quem se enquadraria nesse contexto, nesse conceito? Com certeza, esse é um ponto que a lei demonstra uma sensibilidade muito grande, porque ela protege a vulnerabilidade em diferentes níveis.
primeiro a gente tem a vulnerabilidade momentânea, então, que é aquela pessoa que está com a capacidade reduzida no momento, seja por uso de drogas, uso de álcool, seja por uma depressão pós-parto, ou também algum idoso em estado de abandono. Se alguém se aproveita dessa fragilidade para agir, a pena do artigo 122 ela é duplicada, pois a pessoa que está cometendo ali o crime não tem o discernimento para agir. Mas a proteção é máxima quando a vulnerabilidade é absoluta. Aqui nesse caso a gente fala de criança menor de 14 anos ou quando ela tem alguma doença mental, por exemplo. Entendi. Clara, então o Eduardo ele comentou sobre quando a vítima ela tem essa incapacidade por ser menor de 14 anos ou devido a alguma doença mental. Nesses casos, por que o crime ele muda do artigo 122 para o crime de homicídio? A vítima, aqui a gente entende que é aquela pessoa determinada e capaz. No caso de ser uma criança menor de 14 anos, ou então uma pessoa com enfermidade ou deficiência mental que não tem esse necessário discernimento, como estão dispostos nos parágrafos 6º e 7º desse artigo, essa lei presume que essas pessoas não responderão pelo crime de instigação ou induzimento ao suicídio, mas sim, se for o caso de uma lesão corporal gravíssima, conforme o artigo 129, parágrafo 2º, ou se for o caso de a pessoa realmente cometer o suicídio, ela vai responder então pelo crime de homicídio. Porque entende-se que a criança menor de 14 anos ou essa pessoa com, por exemplo, doença mental, não tem o pleno desenvolvimento físico e mental para realizar todos os atos da vida civil. Perfeito. Sara, e saindo um pouco desse contexto, falando mais sobre o contexto da internet, do cyberbullying, uma campanha de difamação online ou o famoso hate que a gente presencia diariamente nas redes sociais, ele poderia configurar esse crime? Então, exatamente. O cyberbullying é um exemplo, então, de como o artigo 122 também se aplica ao universo virtual, né, que está tão presente nos nossos dias hoje em dia. Então, se a gente tem ali pessoas fazendo comentários maliciosos contra alguém, né, jogando hate, praticando lixamento virtual e humilhando alguém em detrimento desses ataques, né, essa vítima, então, venha se ferir de alguma forma, esse grupo de pessoas pode sim ser responsabilizado, né? E aí, cada comentário, cada hate, então, ali, cada ataque a essa pessoa pode ser considerado, né, como uma forma de instigação. E aí, como a gente está falando de um crime que está ocorrendo na internet, também ali a gente já vê uma agravante. Entendi. E realmente é algo que está cada dia mais presente na nossa realidade. Então é muito importante que o artigo 122 do Código Penal ele traga essa previsão também abrangendo a internet, né? Porque a internet não é terra sem lei, como muitas pessoas acham. Exatamente. Edu, para finalizar a nossa conversa, você poderia nos dizer se existe perdão judicial para esse tipo de crime? Alguma situação em que a pessoa, mesmo tendo cometido o ato, ela possa ser absolvida? Nos termos do artigo 122, não existe perdão judicial. O que existe é uma construção da jurisprudência, da doutrina, que entende que nos casos de eutanásia, que é, por exemplo, quando um filho vendo a sua mãe num estado terminal, doente, enfim, sofrendo muitas dores, e essa mãe pede para o filho, enfim, ajudar ela a morrer, nesses casos, o juiz pode entender como um crime de relevante valor moral. Mas, claro, isso vai do entendimento do juiz e depende do caso muito específico. Então, é mais específico mesmo. Então, no caso, tirando isso, não tem perdão judicial mesmo? Não. Ok. Pessoal, então eu acho que essa era a nossa conversa para hoje. E nós esperamos muito que esse vídeo ele atinja as pessoas certas da maneira correta e que seja relevante na vida de vocês. Mas antes de finalizar, a nossa mensagem mais importante, principalmente nesse mês de setembro, que é o mês da conscientização contra o suicídio, é que você não está sozinho e a sua vida importa. E se você conhece alguém ou é uma pessoa que precisa conversar sobre os seus problemas, você vai ver que é o Centro de Valorização da Vida, ele presta atendimento gratuito e anônimo, sigiloso. Então, caso você precise conversar com alguém ou conhece alguém que precisa conversar, entre em contato pelo número 188, a ligação é gratuita e, como eu falei, sigilosa,
ou acesse o site cvv.org.br ou setembroamarelo.org.br. Mais uma vez, a sua vida importa e você não está sozinho. Muito obrigada pela atenção.